É estranho você, tipo, você tá lá concorrendo a presidente, todo mundo vendo sua cara, um monte de panfleto, um monte de coisa, de repente acaba e você vira, você volta pra ser professor. Como que é receber as pessoas? É legal? Você vira, pô, o professor que é presidente. É diferente, né? Porque você não é qualquer professor no campus, eu imagino, né? Então, a política te dá muita visibilidade pública, né? Então você se torna, assim, entre aspas, uma personalidade pública, uma figura pública, como dizem hoje, né? E isso tem vantagens e desvantagens na sala de aula, né? A vantagem é que aguça a curiosidade, a moçada quer saber, pô, será que esse cara dá bom aula, mesmo? do que ele dá, o que ele sabe, o que ele não sabe. Então chama atenção por um lado. Por outro lado, assim, um professor, assim, né, é sempre um cara mais reservado, num certo sentido. Não no sentido de não interagir, mas de interagir num padrão que não é o padrão do político. Então você tem um certo protocolo, você, até em respeito aos estudantes, você tem que ser... mais distanciado, né? Não é distanciado, porque é muito próxima a relação. Mas você tem um protocolo, porque você não pode abusar da tua posição de professor. Entendi. Você tem que tomar certos cuidados. E isso, às vezes, você precisa calibrar isso. E corrigir prova é maneiro? Não, essa porra, cara. O Igor é professor eu também. sei que é uma merda corrigir prova certamente é o pior essa é a pior momento. Mas você paga alguém pra corrigir as provas pra você, vai? Não, isso, eu cara? pagaria, mano. Pô, mas você que é o professor, cara. Porra, mas... Pô, corrigir prova, você não uma você prova consegue que tu ensinar que alguém pra elaborou, corrigir pô. a prova, né? Cara, tô te falando sério. É a semana dura da vida de um professor. É a semana da correção chato da pra prova. caralho. Pô, é muito difícil. Qual foi, no Brasil, os estados que mais avançaram na educação? Foram os estados do Nordeste. Por duas razões. Que nós queremos um fundo para financiar a educação do Nordeste chamado Fundeb. E porque o Nordeste estava tão atrasado em relação ao Sudeste que tinha muita margem para melhorar. Pra ganhar, pra evoluir. Juntou essas duas coisas, quais são os exemplos de educação no Brasil hoje de estirão, né? Do cara dar aquela decolada? Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí. Se fala desses estados. Então, o Brasil está vivendo um momento, a pessoa vai falar, porra, mas falta muito. Mas nós começamos a fazer. Nós começamos a fazer tem 20 anos. Mas eu acho isso, cara. Nós começamos a fazer alguma coisa por esse país. No golpe militar de 64, tinha 200 mil universitários no Brasil. 200 mil universitários. Vamos lembrar que em 1970, na Copa do Mundo, a gente tinha 90 milhões de brasileiros, né? 6 anos antes, só tinha 200 mil universitários. Hoje nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros. Ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. Uhum. Nós temos 8 milhões de universitários. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem reclama está certo. Mas quem olha o filme vai entender que nós começamos a enfrentar esse lance para valer. Entendo. Mas eu acho que a crítica... Vamos colher isso? Nós vamos colher. Agora, precisa ter perseverança. Não dá para ter essas idas e vindas que estão acontecendo. O que está acontecendo hoje no MEC é muito grave. O que está acontecendo? Porra. Eu não sei, sinceramente. Não, cara, é loucura. Estão nomeando gente para os órgãos do MEC que não são da educação. E eles estão fazendo o que exatamente de loucura, exatamente? Cara, primeiro assim, eles estão desmontando coisas que comprovadamente deram certo. Então, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia no Brasil caiu 70%. Aí você fala, pô, não tem dinheiro. Bom, mas para milico tem. Para trator tem. Os trator que o Bolsonaro comprou essa semana. Ele comprou o trator. Pô, 3 bi. Ou você entrar no Twitter agora... 3 bi não era o orçamento paralelo para ele... É esse. É desse que eu tô falando. Isso é emenda, não é? Mas... trator, entendi, é uma gíria. Desculpa, que eu não sou, eu tô achando que é trator mesmo. Não, mas é também. Entendi, ó. Não é só, mas é também. Entendi. Ou seja, ele tá num jogo com o Congresso de tomar lá da cá, que ele botou no Ministério do Desenvolvimento Regional, não sei qual que é o nome, que mudou tudo que é nome, ele botou 3 bi para ele cuidar, na relação direta com os parlamentares. Pô, tem 3 bi para trator e não tem 3 bi para ciência e tecnologia? Ganhar dinheiro não é errado, Haddad. Não, rapaz, se eu te contar que eu já trabalhei 18 anos no balcão da 25 de março,
18 anos. Mas você não ganhava dinheiro por lá? 25 de março? Ganhava Muito mais do caralho? que na USP. Sério? Que isso, Eu não cara? sei, mano. O que você fazia Você conhece lá? a 25 de março? Conheço, já ia lá com meu pai comprar peça de... Eu tinha uma loja com meu pai. Entendi, que De da hora. tecido. Ah, que foda. Tu vendia roupa ou só tecido pra manufatura? Tecido pra ser manufaturado. Entendi, que massa. É, Pô, lá por é atacado, né? Lá é uma escola, né? 25 de março, né? Porque eu sempre falo que é o meu melhor, o meu mais importante diploma. Eu tenho 3 da USP, mas o da 25 de março eu acho o mais importante dos 4. Lá que você aprende como que é a rua mesmo, né? Pô, lá você aprende o que é o Brasil, cara, porque você recebe gente do Brasil inteiro. Eu já tive construtora, eu já tive consultoria. Antes de entrar na política, tabela da FIP, sabe? A tabela da FIP foi eu que fiz. Sério? Ah, Caralho! eu fiz uma consultoria para seguradoras e criei aquela tabela para você poder contratar o seguro com base nela. Caraca, foda, que cara. maneiro. É, Não fazia a cara, menor Não ideia sabia disso. também. Eu comecei vendendo pipa na feira, lá perto de casa. Comecei com cedo. Então, você era empreendedor, né? Desde o começo. Mas eu não tenho nada. Meu pai foi comerciante a vida inteira no Brasil, né? No Líbano ele era lavrador, mas aqui ele foi comerciante a vida inteira. Minha família é do interior de São Paulo. Meu pai veio para a capital, mas alguns irmãos ficaram no interior. São fazendeiros, são lojistas, são empreendedores. Engraçado, né, você falar isso, porque muitas pessoas veem o PT como o cara anti-negócio, né? Como anti-capital, anti-comercial. E Cara, o cara que mais promoveu o capitalismo nesse país foi o Lula, cara. Desculpa. Então, isso é uma parada que eu costumo Só que pensar. o que ele fez de diferente foi que ele falou: ó, vocês vão ganhar, mas vão dividir. Essa é a diferença. Cara, o Lula é isso. O Lula falou: ó, vocês vão ganhar, mas dessa vez vocês vão ter que dividir porque eu sou presidente. Porque eles nunca dividiram. Nunca dividiram. Na época do regime militar, o Brasil cresceu pra caramba, cara. Depois do golpe. Sim. Cresceu, teve fase de crescimento. Pergunta se dividiu. Pergunta se educou. Pergunta se deu uma bolsa para um pobre estudando numa universidade. Não. Era tudo para meia dúzia, para um terço, né? A diferença do Lula não é que ele combateu o capitalismo. A diferença do Lula é que ele tentou civilizar o mínimo do capitalismo e falou: ó, vocês vão ganhar, mas a minha gente aqui também vai. E não é só Bolsa Família. É universidade, é bolsa de estudo, é escola técnica, é cisterna, é transposição do São Francisco, é luz para todos, é crédito subsidiado. Onde foi que o PT se perdeu, cara? Cara, eu acho ali foi uma conjunção de fatores, né? Eu acho que o Brasil se perdeu. Eu responderia a pergunta assim: onde é que o Brasil se perdeu? O que aconteceu? Teve alguns erros de política econômica durante o primeiro mandato da Dilma? Teve. Eu já escrevi sobre isso, já comprei briga com petista. Sabe? Sério? Rola umas brigas assim? Eu falei, pô, você tem que... Isso não é uma crítica destrutiva, é o seguinte, ó, tais decisões foram erradas. Qual é o problema de eu dizer que um governo do PT... É que você não pode criticar, né, o PT. Não, você tem que fazer balanço das coisas. Agora, cometeu alguns erros de política econômica? Sim. Sim. Mas depois que ela foi reeleita e que ela foi tentar corrigir, começou uma sabotagem do Eduardo Cunha com o Aécio Neves. Começou uma sabotagem. Ao invés de tomar as medidas para corrigir, tomaram medidas para agravar. A chamada pauta bomba. Era assim que a imprensa chamava. É. Sim, eu lembro. Pauta bomba. Mas por que eles tinham apoio do Congresso? Pra pautar e passar essas paradas? Então, aí tem várias teses, né? A que me parece a mais razoável é o seguinte: se deixassem ela corrigir os erros que ela cometeu, que não eram uma enormidade, sabe? Na minha opinião. Tá ok. Tá? Cometeu erros, esses erros trouxeram problemas, mas eram corrigíveis. Era possível corrigir. Como o Fernando Henrique cometeu erros, foi reeleito, deu aquela bafafá todo com o dólar e tal. Mas você pode falar isso de qualquer presidente, até do Bolsonaro. Exato. Então, ela tinha um mandato para corrigir. Ela tinha 4 anos para corrigir. E eu acho que o MDB e o PSDB viram ali uma oportunidade de decidir a parada. Sabe? Falar, se Tá de saco cheio. Se deixar 4 anos, o PT pode corrigir e em 18 vai estar o Lula aí. O Lula vai estar, entre aspas, disponível, ele volta para o poder. Então eu acho que eles ali deram um bote.